noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Uma bênção estarmos juntos mais uma vez, né? Mais um aniversário. 39º. Meu Deus, que beleza. E o pastor, quando eu cheguei, estava falando aleluia 24 vezes. Vezes 4. E que bom, glória a Deus. Que coral, hein, vocês têm. Eu sempre, acho que todo ano eu falo, quando eu venho, eu falo desse coral, né? Deus abençoe, a irmã estava suando, né? Na regência. Que bom, glória a Deus. Eu os convido ao texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amém, irmãos? O texto diz o seguinte: E aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam-se, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses que estão falando? Então, como é que os ouvimos, cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses e arábios. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilharam, ou melhor, todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isso? Amém. O Espírito Santo, ele tem conotações distintas nos dois lados do mundo cristão. No nosso lado, a igreja ocidental, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Somos trinitários e, como trinitários, entendemos que Deus se apresenta, se revela à humanidade através das suas três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a gente, você pode concordar comigo, que a gente fala muito sobre o Pai, muito sobre o Filho e pouco sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, das três pessoas da divindade, é a que tem menos ibope, não é menos importância. Para nós, os três são igualmente importantes. Mas a gente fala muito pouco sobre o Espírito Santo aqui para as nossas bandas do Ocidente. Lá na igreja do Oriente, porque se você é cristão, você faz parte de uma religião oriental. O cristianismo é uma religião oriental. Ela vem do Oriente Médio. E lá no Oriente, o Espírito Santo tem uma outra conotação. A igreja oriental, ela se debruçou muito mais para tratar sobre o Espírito Santo do que nós aqui no Ocidente. Então, para nós aqui no Ocidente, o Espírito Santo a gente entende teologicamente que é uma pessoa, mas a gente age como se o Espírito Santo fosse igual as Testemunhas de Jeová falam, uma força. Uma força que a gente recebe, um poder. O Espírito Santo para nós é um poder que
faz com que os crentes falem em línguas para quem é continuista, ou faz coisas sobrenaturais, uma revelação, um sonho, uma visão, alguma coisa nesse sentido, aí você fala, então é o Espírito Santo que está agindo. Mas lá na Igreja do Oriente, o Espírito Santo tem um título que não é conhecido aqui por nós. E o título do Espírito Santo lá é o diretor da igreja. Espírito Santo, o diretor da igreja. Porque segundo os nossos irmãos do Oriente, é o Espírito Santo quem dirige a igreja. Quando Jesus Cristo, perto de partir, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. Essa frase significa, em primeira análise, que Jesus já é Consolador, porque se ele está dizendo que vai enviar outro Consolador, porque ele já faz esse papel. Mas que esse papel continuaria sendo feito a partir da chegada do Espírito Santo. E o Espírito Santo chega num dia muito interessante, que é o dia de Pentecostes. O que se comemora no dia de Pentecostes? Nós sabemos o que se comemora na Páscoa, por exemplo, mas o que se comemora no dia de Pentecostes? Bom, Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa judaica. E esse nome Pentecostes não é o nome verdadeiro quer dizer, quando eu falo verdadeiro, ficou ruim. Eu vou reformular. Esse nome não é um nome original da festa, porque esse nome é grego. Pentecostes é grego, vem de 50 dias. O nome original dessa festa é festa de, em português seria festa das semanas. O nome hebraico é Shavuot, festa das semanas. Por quê? Porque você conta as semanas e tal, 7 vezes 7 dá 49, o próximo dia é o dia de Pentecostes. Bom, o que é que o judeu comemora no dia de Pentecostes? A chegada da lei. E quando é que chega a lei ao povo de Israel, que é o primeiro dia de Pentecostes? Em Êxodo 32. E o que acontece em Êxodo 32? O pessoal fez um bezerro de ouro. Então Moisés subiu para um monte, ficou lá 40 dias. Eles saíram, tem a Páscoa. A Páscoa é a saída do Egito, ok? 10 dias depois eles chegaram na praia do Monte Sinai. Deus falou para Moisés, sobe aqui. O Moisés subiu e ficou 40 dias com Deus. Em jejum, oração e tal. E Deus deu a Moisés a lei. Escreveu com o dedo de Deus nas 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. E deu a Moisés os outros mandamentos. E o Moisés, quando está descendo, o Moisés, ele deixa o seu irmão na direção do povo. Então, o Moisés sobe, isso é o capítulo 20, 19 talvez, é o capítulo 19, e o Moisés combina com o irmão dele. Quem lembra o nome do irmão do Moisés? Arão. E aí o Moisés tem um irmão, que era até mais velho que ele, falou assim, Arão, eu vou, não sei quanto tempo eu vou ficar. O Arão, não, fica tranquilo, ele era obreiro. Eu sou obreiro, fica tranquilo, vai lá. Fica com Deus lá, vê o que Deus vai falar com a gente. Aí o Moisés falou, tá bom, então cuida do povo. Só que tem alguns irmãos que são excelentes auxiliares, mas péssimos líderes. Não sei se vocês concordam comigo. Para auxiliar, ele é maravilhoso, mas para liderar... E o Arão tinha esse problema, porque o Arão foi liderar o povo, Moisés subiu, daqui a pouco chegou o povo e falou para o Arão assim, você não acha que teu irmão está demorando muito? Aí o Arão falou, é verdade, eu acho. Ele falou, você não acha que deve ter acontecido alguma coisa com o seu irmão? Talvez. E se a gente fizer uma festa agora, aqui, para outro Deus? Aí o Arão falou, tá bom, vamos fazer uma festa para outro Deus. E aí o pessoal falou assim, e se você fizer uma imagem de escultura de um bezerro? Porque lá no Egito tinha o boi ápice. E aí, se você fizer uma imagem de escultura, o que você acha? O Arão falou, boa ideia. Ele é um péssimo líder, o Arão. É aquele líder que tudo que a pessoa quer, ele deixa, entende? O que você acha de fazer uma festa? Boa ideia, boa ideia.
Tá, e se a gente dançar na festa? Pode? Pode. E se a gente falar que foi esse bicho, esse Deus, que tirou a gente do Egito? Ele disse, tá bom, vamos embora, vamos fazer. Pode ser. E aí ele falou, então como é que a gente faz? O Arão disse, olha, quem tiver ouro, isso é Êxodo 32, 2. Quem tiver ouro, pendentes de ouro nas orelhas dos seus filhos, não sei o quê, traz para mim. Aí no versículo 3, o povo tirou os pendentes de ouro, que estavam nas orelhas, e trouxeram Arão. Ele tomou o pendente de ouro e com uma ferramenta, na minha versão que fala buril, deu a forma ao ouro e fez dele um bezerro. Deve ter dado um trabalhão. Ele esculpiu, eu não sei como fala, formou, montou lá um bezerro com essa ferramenta. Ele mesmo, com as suas próprias mãos, trabalhou. E aí, versículo 4, então disseram, estes são, Israel, os deuses, os teus deuses que te tiraram do Egito. Versículo 5, Arão, vendo isso, edificou um altar. E diante do bezerro, e saiu apregoando, dizendo, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, as pessoas se madrugaram para oferecer holocausto, ofertas pacíficas, depois o pessoal comeu, bebeu e levantou-se para farrear, diz dessa versão aqui. Então Arão montou a quermesse do bezerro de ouro, o festival lá, o carnaval do bezerro de ouro. E Deus está lá no monte falando com Moisés. No pé do monte é a quermesse. Lá em cima do monte, Deus está falando com Moisés sobre a lei, não sei o que e tal. E aí Deus falou para Moisés lá pelas tantas assim, ó, é bom você descer. Deus falou para Moisés assim, é bom você descer. Aí o Moisés falou, não, isso aqui é uma maravilha, vamos ficar aqui. E tal, aí Deus falou assim, então, dá uma olhadinha lá no teu irmão, porque o teu irmão não está sendo um bom líder, né? E aí o Moisés, não, imagina, ele é meu irmão, ele é tranquilo, tal, não sei o quê. E aí Deus falou para ele, então, mas dá uma conferida, manda lá um WhatsApp, alguma coisa. Falei, aí o Moisés falou, então, tudo bem. Aí o Moisés desceu, quando ele desceu, o que está tendo lá embaixo? A quermesse do bezerro de ouro, as barracas, as coisas, o bezerro, as danças, o altar, o holocausto para o bezerro de ouro, não sei o quê. E o Moisés não gostou dessa ideia. Moisés ficou muito chateado. Aí, lá pelas tantas, o Moisés, no versículo 15, desceu do monte com as tábuas, ele quebrou as tábuas do testemunho. Isso é o primeiro dia de Pentecostes, tá? É a chegada da lei. O dia de Pentecostes comemora a chegada da lei. Como é que a lei chega? É assim que ela chega. Deus deu a lei para Moisés, quando ele desce, está tendo o festival lá, o carnaval, como eu falei, sei lá, do bezerro de ouro. E aí, o Moisés não gostou do que ele viu, quebrou as tábuas da lei, e depois ele também fez o pessoal, ele moeu o bezerro de ouro, moeu, alguma coisa assim, colocou na água o pó e fez o pessoal beber, e depois ele chamou os levitas e disse assim para os levitas, pega a sua espada e saia aí vendo quem é que participou do negócio do bezerro de ouro. E aí o pessoal foi lá e eles mataram quase 3.000 pessoas. Essa informação está, deixa eu ver qual versículo, está lá pelo versículo 20 e alguma coisa, aqui 28. Os filhos de Levi foram, conforme a palavra de Moisés, e morreram do povo naquele dia quase 3.000 homens. E aí o Moisés chamou o Arão e disse para Arão no versículo 21, o que te fez esse povo, que sobre ele trouxesse tamanho pecado? E aí o Arão, ele é irmão do Moisés. O Arão disse assim, não se acenda a ira do meu senhor, porque você sabe que esse povo é inclinado para o mal. O Arão está dizendo, a culpa não é minha. Esse povo, você sabe que eles são terríveis, não sabe que você não liderou esse povo, tal, eles são difíceis, tal. E aí, versículo de número 22, aí 23, o Arão respondendo para Moisés, eles me chamaram e disseram, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Não sabemos o que sucedeu a esse Moisés, a esse que nos tirou da terra do Egito. Bom, isso era verdade. Versículo 24. Então eu disse,
quem tiver ouro, arranque-o. Deram-me o ouro a mim. Eu joguei o ouro no fogo, saiu esse bezerro. Vocês percebem? O Arão falou, então, eu falei, ó, quem tiver ouro, né? Vocês estão falando, né? Então, quem tiver, traz para mim. Eu joguei o ouro no fogo e não é que saiu, pulou esse bezerro. Aí o Moisés ficou olhando, né, na cara do Arão, não colou. E aí, na sequência, quase 3.000 pessoas morrem. Isso aqui é o dia que chegou, o dia de Pentecostes. O que acontece no dia de Pentecostes em Atos 2? Nós não celebramos a chegada da lei, mas no dia de Pentecostes nós comemoramos a chegada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos capacita a viver conforme a vontade de Deus. Então, essa primeira informação é que o Espírito Santo, no lugar da lei, nós temos a chegada do Espírito Santo. E no lugar de quase 3.000 pessoas sendo assassinadas, nós temos quase 3.000 pessoas sendo batizadas nas águas. E essas pessoas batizadas nas águas são o que a gente vai conhecer lá na frente, na Bíblia, como novas criaturas. E por que elas são chamadas de novas criaturas? Porque o papel do Espírito Santo na vida do crente, conforme os nossos irmãos do Oriente dizem, o Espírito Santo é o grande diretor. Então é o Espírito Santo que vai mostrar para você o que é ser uma nova criatura. Porque a partir do momento que você se converte, o Espírito Santo passa a morar em você. E o Espírito Santo morando em você, ele te conecta a Deus. Porque é isso que nós perdemos na queda. A conexão com Deus. Eu vi que vocês têm um curso aqui de teologia. Então, vamos lá. Na queda, o Adão rompe com Deus. E rompendo com Deus, o espírito do homem, ele fica desligado de Deus. Ele não consegue receber os inputs de Deus, a comunhão com Deus. Ele está desligado. Pensa num fio que desligou. Esse é o espírito humano depois da queda. E esse espírito humano depois da queda, por não receber contato com Deus, ele vai vivendo conforme ele acha que ele deve viver. Que essa é a queda, essa é a ruptura de Adão. Eu vou comer a árvore que eu quiser. Eu vou fazer o que eu achar legal. Bom é o que eu achar que é bom, errado é o que eu achar que é errado. É assim que eu vou viver. Ou seja, ele está desconectado de Deus. A mensagem da cruz é a mensagem da reconexão. É a mensagem do retorno. É a mensagem da conversão. A mensagem do Evangelho é a mensagem que é possível você se reconectar com Deus. Por isso que aquilo que a gente pratica se chama religião. Porque religião significa, em último sentido, religar-nos a Deus. Por quê? Porque o nosso espírito foi desligado de Deus a partir da queda. E aí, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, Jesus está andando pela vida, e ele olha para a pessoa e fala assim, sabe por que você vive assim? E aí a pessoa, o gadareno, diz assim como? Assim, pelado. Assim, cheio de demônios. Assim, se automutilando. Porque ele fazia isso lá em Marcos 5. Sabe por que você mora dentro do cemitério? Por quê? É porque você está desligado de Deus. E porque você está desligado de Deus, você não conhece a sua verdadeira identidade. Mas eu tenho uma boa notícia. Ah, é? E qual é a notícia? Eu vim trazer a sua verdadeira identidade. E qual que é a minha verdadeira identidade? Você não sabe, mas você é um pregador. E você vai pregar em Decápolis. Decápolis é uma região de 10 cidades. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, você é um pregador para 10 cidades. Só que como você não sabe disso, você vive aí pelado, dentro do cemitério, xingando, brigando, se automutilando, se isolando de Deus e de todo mundo. E os demônios é que agem em você. Mas eu estou aqui com a sua verdadeira identidade. Você não sabe quem você é. Eu sei quem você é. E eu quero restaurar a sua identidade, te ligando novamente a Deus. E quando Jesus faz isso, o próximo take do texto, e viram o rapaz vestido, em perfeito juízo,
e assentado aos pés de Jesus. E aí nós temos agora uma nova identidade desse cara, que ele agora é um pregador. Isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Paulo. Lembra de Paulo? Jesus apareceu para Paulo e falou para Paulo: você está perseguindo a mim. Paulo não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja. Só que a igreja é a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo sendo perseguida, quem está sendo perseguido é Cristo. Por isso Jesus aparece para Paulo e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Você está perseguindo, você está mexendo comigo. Você está mexendo comigo. E aí Paulo caiu e disse: quem é? E tal. Você lembra desse texto? Atos 9? Pois é, no próximo momento, Jesus chama Ananias e fala assim: Ananias, vai na rua direita, anota aí, rua tal, número tal, procura na casa de fulano, por um homem de Tarso, o nome dele é Saulo, ele está orando. O Ananias olhou e falou assim: quem? O senhor quer que vai orar por quem? Aí ele falou: Saulo, anota aí, Saulo. Ele é de Tarso, tal, mas ele está por aqui. Aí o Ananias falou assim: não, deixa eu vou te dar um toque, é de graça, não vou. Talvez o senhor não saiba quem é essa pessoa, tem algum problema aí no sistema. Aí ele falou: Deus, tem problema aqui no sistema, por quê? Não, porque esse cara é terrível. O senhor não conhece quem é esse cara. Quantos males ele fez aos seus santos em Jerusalém. E aqui que ele fala é na Síria, é outro país. E aqui ele tem documentos, ele tem uns documentos tão cabulosos que dá poder para ele agir em outro país. O senhor está entendendo quem é esse cara? O nível de periculosidade dele? Então o senhor não sabe de quem é que o senhor está falando. E aí o senhor fala para Ananias: não, é você que não sabe quem é que está falando. Vai, porque eu vou mostrar para você que esse homem agora é uma nova criatura. E eu vou te mostrar o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Mas por que ele estava matando todo mundo? Porque ele estava com a identidade trocada. Mas agora ele foi religado a mim. E a partir de agora ele trabalha para mim e pode começar chamando ele de irmão. Quando Ananias chega, ele fala assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que você recobre a visão e para que você seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, o espírito do homem é ligado a Deus e o Espírito Santo nos faz filhos de Deus. Então, o trabalho do Espírito Santo é muito mais do que fazer você tremer no culto. O trabalho do Espírito Santo não é fazer você tremer no culto, ou fazer os irmãos falarem e tal, e começarem a pular e tremer e tal, não sei o quê. Olha, eu não quero entrar nesse mérito. Eu acredito na atualidade dos dons como vocês. Mas o trabalho do Espírito Santo é muito mais complexo. Por isso que os irmãos do Oriente chamam o Espírito Santo de diretor da igreja. Por quê? Lendo o texto de Atos 2, a gente lê Atos 2 e começa. É o dia de Pentecostes. Eles falaram em línguas. É língua estranha ou é língua estrangeira? Porque na glossolalia não sei o que lá, na xenolalia não sei o que lá, porque tal. E aí a gente se perde pensando em tudo isso, e aí a gente perde o principal do texto. E qual é o principal do texto? O principal do texto é que o Espírito Santo chegou. E quando o Espírito Santo chega, primeira coisa que acontece, ele faz você começar a compreender as grandezas de Deus. Porque é isso que os discípulos estavam falando quando eles começam a falar em línguas. Os homens, no versículo 6, ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão confusa, porque cada um estava ouvindo falar na sua própria língua. Só que no versículo 7, 8 e 9, ele dá uma lista dos países dessas pessoas. Frígia, Panfilha, Egito. Bom, só que de falar Frígia, Panfilha e Egito, nós estamos falando de Grécia, de África, de Oriente, de Ocidente, Líbia, é no norte da África, perto de Cirene, lá perto da Mauritânia, perto do Marrocos. O Egito, no norte da África, mais para o leste, Mesopotâmia, lá na Babilônia, na Caldeia, Elamitas, Partos, Judéia, Capadócia, já
estou falando aqui do Ocidente, Creta, já perto da Europa, romanos, já estamos falando da Itália, é gente do mundo inteiro. E quando chega o Espírito Santo no dia de Pentecostes, acontece um milagre. E qual é o primeiro milagre que acontece? Sem discutir se é o fenômeno da língua estranha ou não. Acontece que todo mundo começou a entender a mensagem de Deus de um jeito que só ela conseguia entender. Então o Espírito Santo é o grande diretor porque ele é o grande tradutor. O Espírito Santo ele é o grande tradutor porque ele traduziu Deus para você. Por isso você está sentado aqui hoje. Você é crente por uma razão. Porque o Espírito Santo traduziu a Trindade para você. E eu sei disso porque Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo chegasse, ele convenceria você do pecado, da justiça e do juízo. E esse trabalho é um trabalho de tradução. O Espírito Santo está traduzindo a Trindade para você de um jeito que só você entende. De um jeito que só você precisa ouvir. É por isso que às vezes ouvindo o Evangelho tem um cochilando no banco e outro do outro lado chorando, morrendo de chorar. Deus está falando comigo, na minha vida está mudando. Por quê? Porque o Espírito Santo está traduzindo Deus para ele. O Espírito Santo está explicando Deus para aquela pessoa. Então, a primeira coisa que a gente entende é que o Espírito Santo é o grande tradutor. Por quê? Porque o Espírito Santo chegou e todo mundo começou a entender na sua própria língua. Veja o versículo 11. Cretenses e até árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eles começam amanhã achando que esse pessoal estava bêbado. Eles foram lá zombar, tirando sarro que eles estavam bêbados. Mas agora um está olhando para a cara do outro e está dizendo assim: você não é romano? Aí o romano fala: sou. E você não é árabe? Sou. E você não é de Creta? Sou. E você não é da Mesopotâmia? Sou. E você não é da Líbia? Sou. Então você não está entendendo isso que eles estão falando, né? Porque isso que eles estão falando está mexendo no meu coração. Mas você é de outro país, você não sabe, depois eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. E aí o arábio diz assim: não, você que não está entendendo. Quem está entendendo sou eu. E essa mensagem é para mim. E ela está sendo falada na língua da minha mãe. E o outro da outra língua diz: não, vocês dois é que estão errados, quem está entendendo tudo sou eu. E essa mensagem é para mim. E por isso eu estou chorando e depois eu explico para vocês. E o outro falou: vocês três é que estão errados, quem está entendendo essa mensagem é para mim. Ou seja, chegou o dia em que o Espírito Santo decidiu traduzir a Trindade para os homens. E o que acontece na sequência? Bom, na sequência eles pedem o batismo. Por isso que no dia de Pentecostes, primeiro, 3.000 pessoas morrem. No dia de Pentecostes, na chegada do Espírito Santo, 3.000 pessoas morrem para o mundo e nascem para Deus. Então, o Espírito Santo é o grande tradutor, porque ele traduziu Deus para você. Você lembra qual foi o dia que o Espírito Santo traduziu Deus para você? Tem um dia. Que você não entendia nada, mesmo sendo estudado, você não estava entendendo nada, mas o teu coração se abriu para crer. Esse trabalho não é teu, não é porque você é bom, é porque o Espírito Santo chegou e traduziu a vontade de Deus para o teu coração. Porque o Espírito Santo é o grande tradutor, o supremo tradutor. Mas ele não é o supremo tradutor só porque ele traduziu Deus para você. Ele é o supremo tradutor porque ele traduz você para Deus. Se não, veja, Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Romanos capítulo 8, versículo de número 26, diz assim: da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Porque não sabemos orar como convém. Para tudo. A gente não sabe orar. Eu sei que tem curso de oração, tem círculo de oração, reunião de oração, sei lá, ministério de oração, Bíblia de oração, tudo de oração. Mas a Bíblia diz assim, ó,
a gente não sabe orar. Pelo menos a gente não sabe orar como convém. A gente não sabe orar como convém. E por isso a gente precisa do Espírito Santo, que traduziu Deus para nós, e nossa língua confessou que Jesus é o Salvador. Mas quando a gente dobra o joelho, se não é a ajuda do Espírito Santo, a gente não sabe orar como convém. Porque quando a gente vai orar, a nossa oração geralmente é mesquinha, é pequena. A gente ora igual a gente pede serviço para um garçom num restaurante. A gente ora assim. A nossa mania de orar aqui no Ocidente é o seguinte: Deus, é o seguinte, está pronto aí? Cheguei. E é o seguinte, eu sei tudo que tem que ser feito. Eu já sei tudo que tem que ser feito, anota aí. Na igreja tem que acontecer isso, isso e isso, porque senão vai ficar difícil. Lá na empresa fulano tem que me pagar, fulano eu tenho que ser promovido, porque senão não vai dar certo. Na minha casa, minha mulher tem que ter mais paciência comigo, meu marido tem que ser mais proativo, meu filho tem que parar de sair de noite, minha filha tem que não sei o quê. Anota aí, eu sei tudo que tem que acontecer, eu sei tudo que... Se o senhor quiser, me ajuda, o senhor vai anota aí, porque eu sei tudo que tem que acontecer. E eu só estou orando mesmo porque eu não tenho poder, né? Porque se eu tivesse... Essa é a lógica da nossa oração. Quando você ora dando para Deus uma lista de coisas, essa é a lógica da nossa oração. Sabe como é que é, né, Deus? Eu não tenho poder, porque se eu tivesse, nem orando eu estaria. Eu mesmo resolveria. Eu mesmo falaria, ó, na igreja, eu tenho que ser assim, assim, pessoal, olha para mim, eu sei como resolver tudo aqui. É assim, ó, tal. A gente ora assim. A gente dobra o joelho e a gente ora assim. Então a Bíblia diz que nós, nesse versículo, não sabemos orar como convém. Então o que a gente precisa? A gente precisa do tradutor de novo. Porque esse tradutor que traduziu a Trindade para nós, ele sendo Deus, traduziu Deus para nós. Agora ele vai operar no caminho inverso, traduzindo as nossas orações para Deus. Porque na nossa cabeça, quando a gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é sobre não me faltar coisas. Mas quando você vai para o texto, lendo com atenção, buscando em oração o que está dizendo o texto, você vai perceber que o Salmo está mais tirando da gente do que dando, porque ele nos faz deitar em verdes pastos, quer dizer que ele tira de nós a insaciabilidade, porque a ovelha não deita em pasto verde. Enquanto o pasto estiver verde, meu amigo, enquanto o pasto está verde, o que a ovelha faz? Ela come. Porque a ovelha, todo animal que rumina, enquanto estiver verde, ele come, filho, meu amigo. A ovelha é um bicho voraz, ela não descansa em pasto verde, mas de jeito nenhum. A menos que aconteça uma intervenção. E Deus tira dela a insaciabilidade. Você não precisa ficar desesperado pelo amanhã, porque eu estou cuidando de tudo, você pode descansar agora. E aí, como a gente não sabe orar, a gente precisa que o Espírito Santo traduza as nossas orações. Então você dobra o joelho que você ficou chateado, porque no evento que está tendo agora do aniversário, não deram ouvido para a tua reivindicação. Aí você dobra o joelho e fala, Deus, é o seguinte, só esse ano. Terminando esse ano, eu vou entregar, porque eu estou cansada, porque eu não aguento mais. Aí eu vejo o Espírito Santo lá do lado, do teu lado ali olhando. Aí você lá orando. Que na verdade não é orando, é reclamando, né? É porque eu não aguento mais, porque em dezembro eu vou chamar o pastor, eu vou falar que chega, porque para mim não sei o quê. Tem aí o pessoal da igreja, Jesus manda poder, que fica me chamando, e o pastor me vê, e não sei o que lá. Então em dezembro eu vou falar que tá bom. E eu não aguento mais esse não sei o quê. Aí o Espírito Santo fica olhando. Aí o Espírito Santo fala assim, bom, agora vamos arrumar essa oração toda torta. Pai, é o seguinte, ela aguenta sim. Ela aguenta e gosta de trabalhar. Só que ela está falando isso a partir da dor que ela está agora. Ela está falando isso porque ela não conhece a gente. E ela está falando isso porque ela não conhece o coração da pessoa que ela está chateada. Então ela está falando isso a partir do que ela está pensando agora.
Não, porque a partir de amanhã, porque eu vou pedir as contas, eu vou pedir o seu, eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais essa mulher. Aí o Espírito Santo fica olhando, fala, não vai pedir nada. É o seguinte, vamos consertar essa oração. E aí, veja, releia o texto de 8:26 de Romanos. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo é o grande diretor, porque ele também corrige as nossas orações. Ele traduz Deus para nós na conversão e traduz nós para Deus na oração. Então você pode orar sem medo, porque o Espírito Santo vai arrumar. O Espírito Santo vai e vai chegar uma hora que você vai estar tão afinado com o Espírito Santo na prática da oração, que ele vai ter que arrumar pouca coisa agora. Porque você já pegou a manha, você já está sabendo como é, como é que Deus age, como é que Deus faz, como é que Deus fala, pela palavra e pela prática da oração. Mas o Espírito Santo é o grande tradutor, não é só porque ele traduz Deus para nós ou a gente para Deus, mas porque ele traduz uns para os outros. E essa tradução, irmão, só pode ser fruto do Espírito Santo, porque para a gente se entender não é uma tarefa fácil. Para nós nos entendermos não é uma tarefa fácil. Quando a gente lê o texto de Eclesiastes 3, a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Lembra? Então há tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, seja lá o que isso for. Tempo de edificar, tempo de, ele fala empilhar as pedras, tempo de desmanchar o que foi edificado, né? Tempo de edificar e tempo de derrubar o que se edificou. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de... Enfim, há tempo para cada coisa debaixo do sol. E o que isso importa é que cada um de nós, aqui agora, está num tempo diferente. Pode ser que a pessoa que esteja ao seu lado não esteja no mesmo tempo que você. Porque quem está no tempo de sorrir, não entende a língua de quem está no tempo de chorar. Eles falam o mesmo idioma, mas não a mesma língua. E a gente precisa do Espírito Santo, o grande diretor da igreja, para a gente conseguir entender a língua daquela pessoa. Sabe por que acontece divórcio na igreja? É porque um não está mais entendendo a língua do outro. Lá pelas tantas, década de 80, o Gary Chapman escreveu um livro que revolucionou a ideia do relacionamento, chamado Os cinco linguagens do amor. Não é? Ele fala lá atos de serviço, toque, não sei, eu não lembro todos. Mas quando eu li aquele livro, eu falei, e é isso! Parece que o Espírito Santo iluminou esse irmão e nos ajudou, deixando esse legado para a igreja. Mas por que a gente não consegue entender a outra pessoa? Bom, primeiro a gente não consegue entender nós mesmos. Primeiro a gente não consegue entender a gente mesmo. Você paga a terapia e mente para o terapeuta. Você paga a terapia e não fala tudo. Aí o terapeuta acho que dá vontade de matar você depois, porque 3 meses depois você solta. Ele falou, mas desde o começo? Desde adolescente. Aí o terapeuta, mas por que você não me falou isso logo no começo, para me ajudar? O psicólogo. Você está entendendo? Então, como a gente tem essa natureza, é só através do Espírito Santo que a gente vai conseguir entender-nos uns aos outros. Porque quem fala, fala a partir de um tempo. Quem está no tempo de construir, fala
como quem está na melhor fase da vida. Pastor, deu certo, eu vou pegar a chave segunda-feira, assinou, o cartório marcou o casamento, meu sobrenome agora vai ser fulana, agora eu empreendi, aluguei o prédio, sei lá, deu certo, a entrevista, passei, agora estou na multinacional, agora não sei o quê, agora comprei a casa, agora o apartamento sai, agora... E quem fala a partir dessa fase, fala como quem está na melhor fase da construção. Mas quem está na fase de derrubar o que se plantou, essa pessoa fala a partir da realidade de quem está perdendo tudo. Eu não sei quem já esteve na realidade de quem está perdendo tudo. Que não sabe se vai almoçar amanhã. Que não sabe se vai ter carro. Que não sabe se vai ter emprego. Que não sabe se vai ter marido, que não sabe se vai ter casa, que não sabe se vai ter dinheiro, que não sabe se vai ter filho, que não sabe se vai ter saúde. Essa pessoa fala a partir de outra realidade. Eles dois estão dentro desse culto, mas eles falam o mesmo idioma, mas não a mesma língua. Significa que para um conversar com o outro, é preciso o trabalho de um tradutor. Ou seja, nós precisamos do Espírito Santo em primeiro lugar porque a gente precisa se entender. Eu preciso do Espírito Santo porque a gente precisa se entender. Mas o trabalho do Espírito Santo como tradutor não vai só até aí. Ele traduziu Deus para nós. Ele traduz nós para Deus. Ele traduz nós para os nossos irmãos, as pessoas à nossa volta. E Ele traduz nós para nós. Porque vem o apóstolo Paulo dizendo assim, eu não sei o que eu faço. Eu não sei, eu não me entendo. Isso é Romanos 7. Porque na minha cabeça eu sei o que eu tenho que fazer. Mas na hora H eu não consigo viver aquilo que eu canto na igreja. Eu não consigo viver aquilo que eu prego na igreja. E aí tem muita gente, porque para nós cristãos, os escritores bíblicos são quase divinos. Então, não, porque Paulo não pode ter escrito isso depois de convertido, isso aí é antes de Cristo. Não. Antes de Cristo, pecar não é uma dificuldade. E não é uma luta. Ninguém está lutando contra isso. Se você está vendo Paulo dizendo assim, ó, eu vejo nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento, é porque ele está a partir da cruz, olhando para a sua própria vida, se autoavaliando e dizendo o seguinte, olha, eu não sou perfeito. Tem coisas aqui que eu preciso aprender, tem coisas que eu preciso entender. E o Espírito Santo é que nos conduz a esse arrependimento, às vezes até nos entristecendo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim, ó, porque a tristeza segundo Deus... Pastor, mas Deus causa tristeza na gente? Causa. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, do qual a ninguém traz pesar. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Aqui Paulo está dizendo de dois tipos de tristeza. Tem a tristeza segundo o mundo, que faz o cara acelerar o carro e bater contra o caminhão. Que faz o homem subir no prédio e pular do prédio. Que faz a moça pegar o veneno de rato e tomar e deixar a carta. É a tristeza segundo o mundo, produz a morte. Mas Paulo fala de uma tristeza segundo Deus. E a tristeza segundo Deus, diz o texto, produz arrependimento para a salvação. Você ouve um sermão como esse e fala assim, peraí, então eu não estou certa diante de Deus. E se eu não estou certa diante de Deus, eu estou triste comigo mesmo. Porque eu não consegui acertar. Eu prometi que eu não ia fazer e fiz. Eu jurei que eu não ia e fui lá e fiz de novo. E falei de novo. E usei de novo. E vi de novo. E fui de novo. E escolhi de novo. E sei lá o que de novo. E eu errei. O apóstolo Paulo fala assim, ó. Se você sente tristeza no day after da sua queda, isso é um bom sinal. É um sinal de que o principal tribunal está funcionando, que é o tribunal secreto da alma, chamado consciência. A sua consciência
que é o tribunal secreto da alma, está funcionando. O Espírito Santo faz você se entristecer com você mesma, com você mesmo. E você para e fala assim: eu não devia ter falado assim com meu marido. Tudo bem, ele tem lá os erros dele, mas eu não devia ter usado aquela palavra. Eu não precisava ter falado com meu filho daquele jeito. Tudo bem, eu sou a mãe, eu sou o pai, mas eu não precisava ter usado aquela palavra. Eu não precisava ter falado daquele jeito com meu irmão. Eu não podia ter agido daquele jeito que eu agi, daquela forma que eu agi. E você, a partir de então, começa a sentir tristeza. Pelo Espírito Santo, você vai sentir tristeza. A tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, que não traz prejuízo. Ou seja, o Espírito Santo, ele traduz Deus para nós na conversão, traduz nós para Deus na oração, traduz nós para os nossos irmãos na comunhão, mas ele também traduz nós para nós mesmos, que é o tribunal secreto da alma funcionando, que você para, e Paulo fala assim, ó, eu não entendo, porque com a minha cabeça, versículo 15, o que eu faço eu não entendo, pois o que quero eu não faço, o que eu não quero eu faço, e se eu faço o que eu não quero, então eu consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faz isso, mas é o pecado que está em mim. E eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não dou conta, não consigo realizar o bem. E se eu faço o bem, ou melhor, se eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço, então já não sou eu, mas é o pecado, esse negócio ruim que está dentro de mim. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já tenho que terminar, né? Falta 5 minutos. Essa tristeza é uma operação sobrenatural do Espírito Santo para dizer assim para você: não é assim não, filho. Você é meu. Você é minha. E como você é meu e você é minha, eu quero que você se sinta mal pela coisa que você fez, ou falou, foi, ou usou, experimentou, eu não sei lá. Porque se você se sentir bem, desse jeito que você está, então você vai para qualquer lugar menos para o céu no final. Se você está numa vida dupla, e se sente bem com isso, e mete a mão no prato da ceia, e faz, porque é muito fácil fingir a espiritualidade, é fácil pra caramba. Chega um pregador daqueles que, sabe, daquele fervoroso, pingando óleo, você fecha o olho, isso aqui, é moleza. Não, isso aí é moleza. Vamos combinar que isso aí é moleza, né? O hino está aquele espiritual, igual aquele Jerusalém aqui, que é barbaridade sim, né? Parabéns. Então o hino vem aí tal, todo mundo levanta, você levanta também. Todo mundo levanta a mão, você levanta também. É muito fácil estereotipar uma espiritualidade que você não tem. É muito fácil. Você pode enganar o pastor, a mim, o pregador, o irmão, o louvor, tua mulher, teu marido, teu pai. Você só não engana um. E é esse um que você não engana, que é o único que você não podia brincar com ele. Por isso que o Espírito Santo traduz nós para nós mesmos, ativando o que eu estou chamando de tribunal secreto da alma. Amém, irmãos? Eu vou encerrar voltando lá no Moisés e no Arão, no primeiro dia de Pentecostes, no Êxodo 32. Porque lá no Êxodo 32, quando o Moisés falou com Arão, lembra? E o Arão falou, não, eu joguei esse ouro no fogo, pulou esse bezerro. Não fui eu não. O nome disso é quando você racionaliza. Você racionaliza com o pecado. Você racionaliza com o erro. Você diz, não, mas a culpa não é minha não. Todo mundo faz. Ô, pastor, 2025. Pastor, na internet hoje, pastor, no TikTok, pastor, não sei na onde, pastor.
Não é assim, não. Eu entendi o que o senhor falou, a lógica eu entendi, legal, tá, mas também, né? Eu também não sou uma santa, um santo, não sei o que e tal. O nome disso é racionalizar com a palavra, que é transformar a gente em canalhas espirituais. Quando você sabe o erro, racionaliza com ele. Não, aí vem o Paulo, olha a diferença, vem Paulo dizendo, que miserável homem que eu sou. Eu estou errado, eu estou no erro, porque eu sei o que eu tenho que fazer e acabo não conseguindo fazer. Aí vem o Arão e diz assim, não, as pessoas são más e elas vieram a mim. Você sabe que esse povo é difícil. Eles me disseram, faz aos deuses. Eu falei, quem tem ouro, traz para mim. Joguei no fogo, pulou esse bezerro. Isso era verdade ou era mentira? Isso era verdade ou mentira? Mentira. Isso é o Êxodo 32. O que estava acontecendo aqui? Moisés desceu, porque Deus falou para Moisés, é melhor descer, porque teu irmão desviou. Mas se você virar uma página para trás, cai no capítulo, aqui na Bíblia, nos capítulos 30 e 31. O que é que Deus está tratando lá nos capítulos 30 e 31? Sobre o tabernáculo, no capítulo 30. Sobre como que seriam feitas as purificações pelo sacerdote. Ó, versículo 17. Disse mais o Senhor, farás também uma pia de bronze, uma base para lavar, e nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Pastor, não entendi. Tá, volta mais uma página. Capítulo 29, capítulo 28. As vestes sacerdotais. Tecerás uma túnica quadriculada de linho fino e tal. O que está acontecendo aqui? Do capítulo 28 até o 31, Deus estava falando para Moisés sobre o ministério de Arão. Deus está falando para Moisés assim, agora vamos falar do teu irmão, o Arão. Vamos lá, o que o Arão estava fazendo naquele momento? A quermesse do bezerro de ouro. O festival do bezerro de ouro. Fundindo o bezerro lá com aquela ferramenta que eu não lembro o nome, não sei o quê. Lá no pé do monte. Lá em cima do monte, Deus estava com Moisés. E lá em cima do monte, Deus está falando assim com Moisés. Moisés, vamos falar do ministério do teu irmão? E Moisés falou, vamos. O que o senhor quer falar? E aí Deus falou para ele assim, eu quero falar como ele vai se vestir. Ele vai se vestir de linho fino. Eu quero falar sobre o que ele vai fazer. Ele vai fazer holocaustos. Eu quero falar sobre como ele vai ministrar diante de mim, em santidade. Eu quero falar sobre o que ele vai usar na cabeça, no peitoral, as 12 pedras. Eu quero falar sobre... Bom, está tudo lá no capítulo 28, versículo 4. Essas são as vestes que farão um peitoral, uma estola sacerdotal, um manto, uma túnica, tal. E aí ele vai falar tudo que o Arão vai usar. Veja o versículo 2. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e para o ornamento. E falarás também É o tempo todo sobre Arão. Pastor, não entendi. Seguinte. Enquanto o Arão estava fazendo a festa do bezerro de ouro, no pé do monte, lá em cima, Deus estava desenhando o ministério do Arão. Isso significa que o teu ministério não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Isso significa que o teu chamado não é porque você é maravilhosa, é porque Deus é maravilhoso. Porque enquanto você estava perdido no mundo, Deus já estava desenhando como seria o seu ministério. Enquanto você estava lá no mundo jogado, fervendo, fumando, sei lá, fazendo o quê, e adulterando, e aprontando horrores, que só você sabe. Deus estava dizendo assim, ó, ele vai se vestir assim, ó, e ele vai fazer assim. E quando ele abrir a boca, vai ser assim que eu vou usar ela. E quando ele chegar, vai ser assim que vai funcionar. E quando... Não. Como não amar esse Deus? Como não amar um Deus que enquanto você está desfilando no carnaval do bezerro, ele está desenhando como vai ser a sua vida, como vai ser o seu ministério, como vai ser o seu chamado, como vai ser o seu serviço, como você vai glorificar o nome dele. É
Ele que decide. E Ele decide isso enquanto você está lá no carnaval. Esse Deus, bom, Ele só pode ser honrado. Ele só pode ser glorificado. Porque um Deus que tem esse poder, um Deus que se antecipa às nossas atitudes, um Deus que enquanto você está perdido no mundo, Ele desenha como você vai ser, como você vai andar, como você vai viver. Esse Deus, Ele precisa ser glorificado. E você pode fazer isso essa noite. Você pode fazer isso essa noite. E eu encerro essa palavra, essa contribuição, esse sermão, essa pregação, sei lá como vocês falam. E eu quero fazer uma oração. Uma oração por quem ouviu esse sermão e gostaria de receber essa oração. Pastor, eu ouvi essa palavra, eu quero orar. Quando o Senhor falou da consciência como tribunal secreto da alma, quando o Senhor falou sobre o Espírito Santo, aquele que prepara o nosso ministério, mesmo quando a gente está longe, foi isso que tocou em mim. Quando o Senhor falou, não sei, eu não tenho a mínima noção, quem faz isso é o Espírito, né? E como eu falei sobre o Espírito Santo, o grande diretor da igreja, eu vou deixar e permitir, pedir e implorar para que Ele dirija você agora. Eu quero fazer uma oração. E eu gostaria que aquele irmão, aquela irmã que precisa receber essa oração, fique de pé, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos o altar da oração mais uma vez essa noite. Te louvamos porque enquanto a Tua palavra estava sendo exposta, os nossos corações também estavam sendo expostos. E com amor como é do Teu caráter, o Senhor expôs o meu coração, a minha alma, a minha vida. Em nome de Jesus, eu quero me voltar mais para Ti essa noite. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, eu quero pedir perdão pelos meus atos, minhas atitudes. E eu quero me reconectar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, o grande diretor, aquele que dirige as nossas vidas, aquele que corrige as minhas orações, aquele que corrige as minhas atitudes, aquele que me mostrou quem é o Senhor através da conversão, que convenceu o meu coração do pecado, da justiça, do juízo, aquele que me faz ser percebido pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu quero me direcionar ao Senhor de uma forma que não tinha feito antes. Perdoa, Senhor, os meus erros, minhas falhas, meus pecados, minhas negligências. Perdoa, Senhor, essa moça, esse rapaz, esse irmão, essa mulher, esse homem. E em nome de Jesus, o Senhor que conhece a nossa história, o Senhor que sabe os nossos erros, o Senhor que conhece as nossas tendências, os nossos desejos, que o Teu Espírito Santo, o grande gestor, possa fazer a gestão da nossa alma. Que o Teu Espírito, o grande diretor, possa nos dirigir até glorificarmos o Teu nome, que é santo, 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 santo. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, pastor César.